Olá, meus queridos! E aí, como é que andam os estudos para o concurso da Hemobras? Eu espero que eu esteja ajudando, esteja contribuindo para o estudo de vocês, né? E hoje nós iremos dar início ao estudo do Código de Ética da Hemobras. Já terminamos todo o estatuto, né? Já vimos as principais disposições sobre o estatuto e agora iremos iniciar o Código de Ética. Eu queria pedir a vocês que ainda não se inscreveram no canal, que possam estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, né? Comentando, deixando sua dúvida, né? Seus comentários e também curtindo e compartilhando com amigos, certo? Vamos dar início ao nosso Código de Ética e iniciando com o artigo 1º. O artigo 1º do Código de Ética da Hemobras, ele vai tratar sobre o conceito de agente público, né? É bem lógico iniciar um código de ética, né? Antes de trazer as normas, as disposições, as obrigações e as vedações para os agentes, primeiro trazer aqui o conceito de agente público, ou seja, como ou quem é abrangido, né? Quem é aplicado, a quem é aplicado o código de ética, certo? Então, esse conceito é um dos conceitos existentes nas legislações, né? Nós vamos ter aí na Lei 8.112 e outras leis, né, do Brasil, né, ao conceito de agente público. Mas aqui, esse conceito ele está mais específico aos agentes da empresa Hemobras, certo? Então, nós iremos ver o artigo 1º, que vai dizer que agente público vai ser ou vão ser todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, incluindo nestes os membros dos conselhos de administração e fiscal, da auditoria interna, do comitê técnico-científico, da diretoria executiva, os ocupantes de funções de confiança, os empregados públicos, os colaboradores, os empregados terceirizados e os estagiários. Veja só como é extenso esse artigo 1º do Código de Ética da Hemobras, né? Vocês podem até perguntar como fazer para decorar todo esse conceito do Código de Ética, de agente público do Código de Ética. Veja bem, esse conceito, né, ele deve ser observado de forma detalhada, né, alguns detalhes que podem ser objeto de questão. Então, quando eu digo que agente público é todo aquele que exerce, né, determinada função pública, nesse sentido, nesse contexto, né, se enquadra aqui algumas exceções, né? E logo quando a gente diz que agente público é aquele que exerce uma função pública, vem à nossa mente a ideia de efetividade, né? A ideia de continuidade, né? Por longo tempo, né? Que aquela pessoa exerce aquele determinado cargo, função, por longo tempo. E é aí onde se encontram as pegadinhas, porque o artigo ele vem dizendo que mesmo que, ainda que transitoriamente, então ele pega mais a questão do tempo, né? Ainda que transitoriamente significa de forma temporária, de forma passageira, né? Então, por tempo determinado. Então, suponhamos que alguém presta determinado serviço para a Hemobras por apenas 6 meses, um contrato de 6 meses, aquele contrato, né, durante a vigência daquele contrato, aquele empregado ele vai ser considerado agente público da Hemobras e estará também sujeito ao Código de Ética da Hemobras, a todas as regras que os outros que são efetivos, né, que tem ali contratos por tempo indeterminado, também se aplicam, certo? Então, transitoriamente ou sem remuneração. Observe que remuneração, né, também é outro detalhe que pode vir à nossa mente quando se trata do conceito de agente público. Então, a gente pode pensar, né, mesmo que involuntariamente, a gente pode pensar que o agente público vai ser somente aquele
que recebe remuneração, que recebe salário. Mas nesse caso, também aqueles que prestam determinado serviço sem remuneração ou de forma voluntária, também são considerados aqui agente público. Então tem que prestar atenção a essas questões, né? Não se preocupe aqui em decorar todas as palavrinhas, mas apenas prestar atenção a essas questões, certo? Então, a partir daqui, né, depois de remuneração, nós temos as formas de investidura, né, em determinado cargo como agente público. Então, ele diz aqui, ó, por nomeação, por designação, por contratação ou qualquer outra forma de investidura, certo? Então, veja que nesse caso aqui, a pessoa pode estar investido em qualquer uma dessas formas, né? Há uma diferença, é claro, né? Eu não vou me aprofundar aqui nas diferenças, mas há uma diferença entre nomeação, designação e contratação, né? Nomeação geralmente é quando alguém presta um concurso público e a partir do momento em que ele é aprovado, né, que o concurso é homologado e ele está classificado dentro das vagas, determinado tempo, né, quando se decide, né, por oportunidade e conveniência da administração, resolvem nomeá-lo, né, ou seja, expedido, né, no Diário Oficial da União o nome daquela pessoa para começar a trabalhar naquele determinado cargo, naquela vaga que ele passou, que ele foi aprovado no concurso. Então, isso é chamado de nomeação, é quando o nome sai no Diário Oficial da União ou do Estado, né, ou do município, para que aquela pessoa possa passar a exercer aquela função que ele foi aprovado. Então, isso é nomeação, né? Outra forma é designação, que já dá uma ideia de que a pessoa já trabalha, mas ele é designado de um setor para outro setor, certo? Para realizar outra atividade em outro local. E contratação é a forma, né, de onde se assina um contrato, né? Diferentemente do concursado, é aquele que é contratado, aquele que não prestou um concurso, mas todavia ele ali vai exercer aquela atividade por meio de um contrato escrito, certo? Então são essas três formas aqui de se investir, né, de investidura em cargo público, né, independente da forma, é isso que o artigo está dizendo, também vai ser considerado agente público. Então, outra coisa que ele traz aqui também é a forma, né, de exercer, né, independente de ser vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, também é aplicado o Código de Ética e também é considerado agente público, certo? Então, ele aqui abrange esses agentes, né? O conceito de agente aos membros, né, dos conselhos de administração, que a gente já viu no Código, no Estatuto da Imobras, né? Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Interna, Comitê Técnico Científico, Diretoria Executiva e ocupantes de funções de confiança, empregados públicos, colaboradores, os empregados terceirizados e os estagiários. Veja que até os estagiários, até as empresas terceirizadas, vamos supor que você é uma faxineira, né, um auxiliar de serviços gerais que presta serviço ali dentro da Imobras, está ali limpando, né, os compartimentos, os departamentos da Imobras e faz parte de uma empresa terceirizada. Você também está sujeita, né, o Código de Ética da Imobras, porque você está prestando serviço ali, um serviço público, certo? Mesmo sendo terceirizado, né? Também os estagiários, gente. Suponhamos que alguém estagia, né, na empresa, na Imobras, ele também está sujeito ao Código de Ética da Imobras e também está dentro desse conceito de agente público, certo? Então, são apenas essas observações que você tem que fazer, certo? Decorar as formas de contratação, na verdade não precisa decorar, porque depois ele diz aqui qualquer outra forma. Então, qualquer forma de contratação, de investidura, aliás, né, na empresa, está sujeito ao código, né?
com uma remuneração ou sem remuneração está sujeito ao código, né? A forma de remuneração. O tempo, né? Independente do tempo, está sujeito ao código, pode ser efetivo, pode ser transitório, né? O contrato pode ser por tempo determinado ou indeterminado. E aqui, né, são os demais órgãos e membros e situações que também se abrange esse conceito de agente público, ok? Então, podemos seguir agora para o artigo 2º do Código de Ética da Inmobras, que vai trazer aqui 15 princípios, certo? Eu coloquei 15 princípios, mas alguns deles, né, tratam-se de grupos, certo? De princípios. A começar pelo primeiro, certo? Aí eu coloquei aqui logo resumido para nós termos uma visão geral de quantos princípios, né, são trazidos pelo artigo 2º e depois a gente vai comentando um por um, ok? Então, vamos ver logo primeiro os princípios, né, para a gente decorar os nomes de cada um deles e depois a gente vai comentando um por um. O primeiro grupo de princípios, né, vai ser o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? O segundo vai ser o da ordem econômica, o terceiro da prevalência do interesse público, o quarto da valorização e do respeito à vida e à dignidade de todos os seres humanos, o quinto da justiça, o sexto da cooperação, o sétimo da inovação e da busca da excelência, o oitavo do mérito, o 10º da honestidade, do respeito, da cortesia e da liberdade, o 11º da transparência e visibilidade, o 13º desenvolvimento sustentável, o 14º da inclusão social, eu acho que eu pulei algum aí, né? 14º da ética e o 15º da integridade. Provavelmente eu devo ter pulado algum aqui na contagem do número, mas ao todo são 15 classes de princípios que nós vemos aqui, certo? Agora nós vamos ver um por um e o que o artigo 2º traz, né? Então são 15 incisos trazendo aí os princípios do Código de Ética. Esse assunto ele é de importante observação, deve ser de importante observação por nós, porque provavelmente deve ser objeto de questão de prova. Então, o inciso 1º trata do grupo de princípios, né, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui diz que eles estão elencados, né, o próprio Código já traz essa expressão, que eles estão elencados no artigo 37, né, no caput do artigo 37 da Constituição, né? São princípios da administração pública. Aliás, vários desses princípios que nós iremos ver aqui, eles são basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição. Uma boa parte deles tem, né, são trazidos, né, originados da Constituição. E uma boa parte também das normas de conduta que vem no artigo 3º e 4º também tem a ver com, já vem da Constituição, certo? Então, legalidade, rapidamente, para nós entendermos o que é legalidade, né? O princípio da legalidade significa dizer que o administrador público, né, aquele que está ali atuando da administração pública, ele deve atuar, ou os seus atos devem ser conforme a lei, né? Devem estar dentro dos ditames legais. Então, ele não pode atuar desconforme com a lei, certo? Então, isso é o princípio da legalidade. Os atos devem ser legais, devem ser regidos por lei. O princípio da impessoalidade, o próprio nome já diz, trata de algo impessoal, né? Quem atua ou quem trabalha na administração pública, ele deve estar ciente que ele deve valorizar o princípio da impessoalidade, né? Ele não deve confundir aquilo que é da administração com os seus interesses, né? Então, ele não pode confundir interesse público com interesses pessoais, mas apenas valorizar o interesse público da administração. Agora, da moralidade, significa que os atos da administração pública devem ser morais, né? Moral aí
traz uma ideia de honesto, né, de correto, de limpo, né, de coisas que não manchem a imagem da administração, ok? Agora, publicidade, né, nós não tem nem como a gente não entender, né, tem a ver com o público, né, em regra, os atos da administração, eles são públicos, apenas em algumas situações, né, que não vem ao caso, é que eles vão ser sigilosos, mas a regra é que os atos da administração, todos os atos da administração pública devem ser públicos, deve ser dada a publicidade, ok? Agora, por último, a eficiência. A eficiência vai dar uma ideia de celeridade, gente. Os atos da administração pública devem ser céleres, devem ser rápidos, né? Pelo menos é a ideia que se tem na Constituição e, além de ser céleres, eles também devem ser satisfatórios, né? Que tragam uma satisfação, que resolvam, digamos assim, os problemas dos seus usuários, dos seus administrados. Muito bem, seguindo agora, nós temos o segundo princípio, que é o princípio da ordem econômica, certo? Esse princípio, ele também é extraído da Constituição, né? E aqui o texto diz que é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e está lá, né, ele próprio cita aqui, no artigo 170 da Constituição, né? Então, a ordem econômica significa que vai valorizar esses dois itens que nós temos aqui, que é o trabalho humano e a livre iniciativa, né? Todos nós temos a liberdade, né, de trabalhar e de empreender, né, de promover economia, de gerar economia, de gerar renda por meio dos nossos trabalhos, né, seja ele qualquer tipo de trabalho, ok? Então, isso tem a ver com o princípio da ordem econômica. Seguindo, nós temos o terceiro inciso, ou terceiro princípio, que vai ser o princípio da prevalência do interesse público em sua prática exemplar e educativa. Veja só, esse princípio da prevalência do interesse público também é extraído do artigo 5º, né, da Constituição e de outros artigos, certo? Esse princípio implica dizer que o interesse público, ele sempre deve estar acima do interesse privado e, por consequência, acima do interesse pessoal, ok? Esse princípio do interesse público, da prevalência do interesse público, remonta aqui ao que a gente acabou de ver aqui no primeiro grupo de princípios, que é o da impessoalidade, né? Onde deve se dar prioridade ao interesse público em detrimento do pessoal, e nesse caso aqui, do inciso terceiro, deve se dar prioridade ao interesse público em detrimento do interesse privado, certo? Inciso 4 vai tratar da valorização e do respeito à vida, à dignidade de todos os seres humanos, considerando todas as manifestações das diferenças nos gêneros e orientações sexuais, nas raças e etnias, nas religiões, nas culturas, nas convicções políticas e filosóficas, entre outras, submetidas à equidade de direitos e oportunidades. Gente, esse princípio aqui, quarto, ele é basicamente uma compilação dos direitos fundamentais, individuais fundamentais, que estão inseridos no artigo 5º da Constituição. Quem já leu, vai apenas aqui revisar o artigo 5º da Constituição, né? Inclusive, né, sobretudo, o princípio da igualdade, certo? E também nós temos aqui um dos fundamentos da federação, né, que é o princípio à dignidade da pessoa humana, certo? Onde deve ser valorizado a vida acima de qualquer outro direito, ok? Então nós temos aqui o quinto princípio, que é a valorização de todos os agentes públicos vinculados à Inmobrás, né? Responsáveis em última instância
pela efetividade do desempenho da instituição, contribuindo para a instituição de programas para a preservação e melhoria da saúde física e mental, porque são eles que, no fim das contas, né, que promovem, né, o desenvolvimento da empresa e, por consequente, né, a melhoria, preservação e melhoria da saúde física e mental daqueles que precisam dos serviços da empresa, certo? Seguindo, nós temos o inciso 6º, que fala da justiça. E essa justiça aqui não se trata da justiça como instituição, mas justiça como aquilo que é melhor, né? A melhor decisão, a decisão justa, correta, para aqueles que precisam da justiça. Então diz aqui que preside as relações de trabalho e a solução das divergências e conflitos naturais das organizações humanas. O inciso 7 vai tratar da cooperação, né, que orienta as relações entre os gestores, entre esses os empregados e colaboradores, e entre os próprios empregados e colaboradores. Cooperação dá a ideia de que, independente da função, do cargo, né, que possua, da hierarquia, sempre devem uns com os outros trabalhar em cooperação, né, para tentar atender ali o bem comum, né, da empresa, né? Então, seguindo esses 8º, nós temos aqui o princípio da inovação e da busca da excelência como fator impulsionador do desempenho profissional. Significa que a empresa sempre deve buscar, né, inovar para melhorar o seu desempenho profissional. Princípio do mérito, inciso 9º, né, o princípio do mérito, como fator orientador das políticas de pessoal. Seguindo o inciso 10, da honestidade, respeito, cortesia e da liberdade, né, que presidem as relações internas e as relações externas, com os poderes públicos, parceiros, fornecedores, representações sindicais e sociedade civil em geral, né? Então, o princípio da honestidade, do respeito, da cortesia, né, e sempre tratar bem, né, significa isso também, cortesia, tratar bem, tratar com educação aqueles que são atendidos pelos serviços da Hemobras, ok? Inciso 11, né, nós vamos ter aí da transparência e visibilidade. Aí eu já coloquei aqui, sublinhado, que trata de informar, prestar conta, né, divulgar os resultados. Então, transparência vai dar essa ideia, né, informar, prestar contas, divulgar os seus resultados, ok? Inciso 12, né, trata do desenvolvimento sustentável. E aqui, ó, eu coloquei entre parênteses, não tinha, mas eu coloquei entre parênteses, artigo 225 da Constituição, que trata sobre o direito ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, né? Esse desenvolvimento sustentável vai legar condições de vida ambientalmente mais saudáveis às futuras gerações, né? Então significa que a empresa ela deve pautar aquilo que ela produz, né, de forma sustentável, né? A forma como a conduta da empresa deve ser pautada em normas sustentáveis, aquilo que ela faz, a forma como ela atua, os objetos, né, os utensílios, instrumentos que ela utiliza, né, também devem ser de forma sustentável, pelo menos é o que o Código de Ética traz, ok? Inciso 3º, da inclusão social, né? Essa inclusão social tem como objetivo propiciar condições dignas de vida às parcelas mais pobres da população brasileira, ok? Inciso 14, nós temos o princípio da ética, que vai, né, que o próprio, é até um paradoxo, o Código de Ética trazendo o princípio da ética, né, que é o valor fundamental que deve orientar o desenvolvimento integral do ser humano, ok? Então, a ética aí significa na reflexão, né, da maneira, da conduta honesta que deve reger os comportamentos dos profissionais, né, da empresa Hemobras, né? Por último, nós temos o princípio da integridade, que serve para atuar com honestidade e probidade na realização dos compromissos assumidos com coerência entre discurso e prática. É interessante
né, essa expressão que fala sobre a coerência, né, como se fosse o conceito da integridade aqui, é a coerência entre discurso e prática, né, como aquele ditado, né, que a pessoa fala, mas não faz aquilo que ele próprio fala, né, mas aqui está dizendo que deve existir uma coerência entre discurso e prática. Então, isso resume o princípio da integridade, ok? Então, terminamos aqui os 15 princípios do Código de Ética e vamos dar início, né, agora à aula 2, falando sobre as condutas, né, dos funcionários públicos dentro da empresa Hemobras. Até lá!